E a presidenta Dilma falou hoje sobre a votação de ontem. Disse que sofreu uma injustiça e que vai até o fim na luta pelo mandato. Esse processo é um processo que não tem base de sustentação. E é por isso que eu me sinto injustiçada. A injustiça sempre ocorre quando se esmaga o processo de defesa, mas também quando, de uma forma absurda, se acusa alguém por algo, primeiro, que não é crime, e segundo, acusa e ninguém se refere a qual é o problema. Não há contra mim nenhuma acusação de desvio de dinheiro público. Não há contra mim acusação de enriquecimento ilícito. Eu não fui acusada de ter contas no exterior. Por isso, eu me sinto injustiçada. Eu me sinto injustiçada porque aqueles que praticaram atos ilícitos, que têm contas no exterior, presidem a sessão que trata de uma questão tão grave como é a questão do impedimento de um presidente da República. Nenhum governo, eu tenho certeza disso, será legítimo, será um governo em que o povo pode se reconhecer nele como sendo produto da sua democracia, sem ser por obra do voto secreto, direto, numa eleição convocada previamente para este fim. É estarrecedor que um vice-presidente, no exercício do seu mandato, conspire contra a presidente, abertamente. Em nenhuma democracia do mundo, uma pessoa que fizesse isso seria respeitada. Eu tenho força, ânimo e coragem. Eu não vou me abater. Eu não vou me deixar paralisar por isso. Eu vou continuar lutando. Não é por mim, mas é pelos 54 milhões de votos que eu tive. Mas, além disso, é uma luta também de todos os brasileiros, mesmo daqueles que criticam o meu governo ou que não o apoiam. Uma luta pela democracia em nosso país. Sem democracia não há e não haverá crescimento econômico. Sem democracia não há nem haverá a capacidade da gente retomar o crescimento, criar empregos e continuar com as políticas de inclusão social, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, enfim, todas as políticas que desenvolvemos nos últimos anos. Mais cedo nós informamos que o vice-presidente Michel Temer não quer se manifestar neste momento, mas o senador Romero Jucá respondeu a essas críticas da presidenta Dilma que nós ouvimos agora. Ele foi à tribuna, ele Jucá, e à tribuna do Senado e disse que lamenta o que a presidenta disse e ainda que, quando faltam argumentos, sobram ataques. Voltamos a conversar com o Paulo Moreira Leite e com a Tereza Cruvinel. Tereza, qual é a avaliação que você faz do que a presidenta disse? Olha, eu acho assim, os argumentos da presidente são todos respeitáveis, né, as ponderações que ela faz sobre o papel do vice, a natureza do processo, tudo isso é pertinente. Agora, eu acho que ela parte do pressuposto, o discurso dela é como se nós estivéssemos de fato tratando de um julgamento. Ou seja, a acusação é improcedente, não tem fundamento e condená-la por isso é uma injustiça. Ok, acontece que nós estamos, não é no julgamento. Ficou muito claro que não tem ninguém julgando crime nenhum, né? Ninguém estava falando lá no julgamento, na votação da Câmara, sobre pedalada fiscal, sobre equilíbrio fiscal. Para fazer justiça, 3 ou 4 deputados falaram. E só para ajudar a própria, junto com Miguel Real, esqueci o nome dela agora, a Janaína Pascoal, ela disse que a natureza é política. A gente mostrou.
Então, não se trata de julgamento e nem de verificar a pertinência da acusação. Ninguém ligou para isso. Olha, fora a sessão de votação, houve quantas horas de discursos e discursos, não sei quantas horas lá, eu sei que foram mais de 50 horas de discursos lá na Câmara, ninguém quis discutir o crime. Então, nós estamos numa disputa encarniçada de poder, tendo como pretexto um crime de responsabilidade. Na verdade, o Congresso está usando um remédio constitucional para crime de responsabilidade para outra coisa. Na verdade, o Congresso quer resolver o problema de governabilidade. Como nós não estamos no parlamentarismo, que era só trocar o primeiro-ministro, então nós estamos lançando mão de um remédio para outra doença para atacar uma outra, né? Isso é uma coisa muito clara. Então, por isso eu acho, concluindo, que esta opção por enfrentar o julgamento do Senado, esperando que lá possa haver um resultado diferente, ela é ilusória, né? O poder pendeu na balança para o outro lado. Então, assim, eu acho que insistir em demonstrar a inocência pode ser uma aposta vã da presidente. Paulo, e a gente está falando desse julgamento político e a gente viu vários políticos se manifestando, como a própria Tereza falou, com outros argumentos e com que moral, a gente diria assim, para fazer esse julgamento. A gente até mostrou alguns sims que fizeram declarações que depois a gente viu que estava ali envolvido em corrupção. Olha, uma questão essencial que nós já aprendemos e que às vezes a gente esquece quando a gente fala de corrupção, quando a gente fala de fazer justiça, quando a gente promove sessões que mais lembram um justiçamento do que justiça, é a hipocrisia, né? E poucas vezes eu acho que nós tivemos uma chance assim, um exemplo tão claro disso, quando no domingo uma deputada faz um elogio ao seu marido e diz que, como gestor, e tem um voto anticorrupção todo frenético, e fala sim, entusiasmada, é agarrada, é abraçada, e menos de 24 horas depois, o seu marido, que ela acabara de elogiar, está sendo preso, acusado de desviar dinheiro do hospital público para o hospital da família dele. Quer dizer, o que é isso? Não vamos deixar de lado, isso aí pode ser só uma acusação, pode estar tudo errado nisso. E outros casos ainda vão acontecer, né? Outros votantes ainda vão ser presos. Não. 30%, 40% dos parlamentares que votaram o impedimento da presidente também estão indiciados em crimes variados. Senadores que hoje dão entrevistas também. O próprio presidente que conduziu o processo também. Ou seja, isso ajuda a mostrar o seguinte: quando a gente fala de moralidade, quando a gente quer falar de uma punição, a gente produz espetáculos. Mas os espetáculos que costumam comover, que costumam empolgar, muitas vezes eles são só isso, espetáculos. No dia seguinte, cai o pano e a gente vê qual é a verdade. Tereza e Paulo, obrigado. Obrigada, boa noite.